E se o Muro de Berlim nunca tivesse caído? Imagine uma noite gelada em novembro de 1989. Na realidade que conhecemos, multidões se reuniram diante de um muro cinzento, esperando pela liberdade que finalmente se tornaria real. Mas, e se aquela noite tivesse terminado em silêncio? E se as luzes das câmeras nunca tivessem capturado abraços, lágrimas e a queda de concreto que ecoou pelo planeta? Pense nas famílias ainda separadas, nas cartas que jamais cruzariam fronteiras, nas crianças que cresceriam acreditando que o outro lado do mundo era apenas um inimigo invisível. Será que a Europa seria hoje um continente de blocos opostos, envolto em medo e vigilância? Ou teríamos afundado em uma nova Guerra Fria sem fim, com o Ocidente e o Oriente cada vez mais desconfiados, mais armados, mais distantes? Cada batida do coração dessa pergunta ressoa como um lembrete. Quando um muro permanece, a esperança se transforma em sombra. Na nossa linha do tempo, o Muro de Berlim ergueu-se em 1961, um corte brutal entre o Oriente socialista e o Ocidente capitalista. Concreto, arame farpado, torres de vigia, mais do que uma barreira física, era o símbolo palpável de uma ideologia que dividia o mundo. Décadas de tensão culminaram naquela noite histórica de 9 de novembro de 1989, quando a pressão popular e a fragilidade política da Alemanha Oriental abriram as passagens. Mas e se os líderes do bloco soviético não tivessem hesitado? E se a repressão tivesse sido implacável, como em 1953 ou 1968, esmagando qualquer sinal de revolta? A pergunta corta como uma lâmina. Até onde a humanidade suportaria viver em mundos paralelos, dividida por medo e aço? Se o muro permanecesse, as feridas abertas da Segunda Guerra jamais se cicatrizariam. Berlim continuaria a ser uma cidade fantasma, partida ao meio. De um lado, vitrines de neon e liberdade aparente. Do outro, janelas escuras e escutas clandestinas. A corrida armamentista nuclear ganharia fôlego, alimentada pela paranoia. Jovens nascidos após 1989 cresceriam sob sirenes de alerta, sabendo que um simples erro poderia significar o fim de tudo. As alianças militares se tornariam cada vez mais rígidas, e a confiança entre nações, uma relíquia esquecida. Agora, imagine a União Soviética não apenas sobrevivendo, mas expandindo sua influência. Enquanto o Ocidente afunda em divisões políticas internas, Moscou reforça sua rede de controle. Países que antes buscavam independência se veem novamente encurralados, e a ideia de um mundo livre começa a parecer uma ilusão frágil. O som das botas ecoa em ruas encharcadas de neve. Crianças aprendem, desde cedo, que sonhar com liberdade é perigoso. O muro não é apenas concreto, é um aviso. Não há saída. Neste universo, a história não caminha para a reconciliação, mas para um frio eterno. E se em vez de celebração, a noite de 1989 tivesse terminado em sangue? Se as fronteiras da Alemanha Oriental permanecessem intocáveis, a Europa inteira estaria à beira de um conflito sem retorno. Mas este é apenas o início da nossa viagem, porque o verdadeiro impacto dessa linha do tempo alternativa ainda está por vir. Se você também deseja explorar os segredos do "e se", inscreva-se agora no canal. Aqui, cada vídeo é uma viagem a um universo paralelo da história, onde nada é impossível. E se a Europa tivesse se transformado em um labirinto de muros invisíveis? Sem a queda de Berlim, a divisão não seria apenas física. Ela se espalharia como uma geada, congelando relações, sonhos, identidades. A cada ano que passava, crianças de um lado e do outro cresceriam sem jamais ouvir o idioma do vizinho. Seriam estrangeiros dentro da própria história. Você consegue imaginar uma geração inteira aprendendo a temer rostos que nunca conhecerá? O que acontece com uma civilização quando a desconfiança vira herança?
Na realidade que conhecemos, a queda do muro foi o estopim para a reunificação alemã, a expansão da União Europeia e a esperança de um continente unido. Mas aqui, nesse EC, a Alemanha Ocidental permanece um enclave sitiado, cercado por um mar de influência soviética. A Alemanha Oriental continua como um estado policial, vigiando cada passo, cada palavra, cada olhar. As reuniões familiares que celebramos em nossa história real jamais ocorreriam. Cartas interceptadas, vozes silenciadas. O muro não apenas persiste, ele se multiplica. Em Varsóvia, em Praga, em Budapeste, linhas invisíveis começam a se erguer, separando amigos, amantes e culturas. Enquanto o Ocidente prospera tecnologicamente, o Oriente se fecha em um isolamento sufocante. A diferença de qualidade de vida vira um abismo. E quando o abismo é grande demais, o medo se transforma em raiva. Protestos explodem em cidades do leste, mas a repressão é feroz. Caminhões militares avançam nas ruas como sombras de aço. Sirenes cortam a madrugada. O mundo observa, mas o mundo está cansado. Ninguém arrisca uma guerra total por trás de um muro que nunca caiu. Em Moscou, uma nova liderança emerge. Fria, calculista, decidida a provar que o socialismo soviético não é um anacronismo, mas o futuro inevitável. A propaganda se reinventa. Televisões transmitem mensagens hipnóticas de unidade e poder, convencendo milhões de que o Ocidente é o inimigo absoluto. A Guerra Fria, em vez de desaparecer, se metamorfoseia em uma guerra de informações, mais sofisticada e letal. E na Alemanha dividida, um rumor começa a circular. Túneis secretos cavados por jovens desesperados, rotas clandestinas que prometem liberdade. Alguns atravessam, muitos desaparecem. As paredes do muro parecem ouvir e punir. Cada tentativa fracassada vira um aviso. A esperança é uma armadilha. Enquanto a neve cobre Berlim de um branco silencioso, o mundo percebe que não há mais retorno fácil. A Europa é um coração dividido, batendo em compassos diferentes, cada lado temendo o próximo passo. Mas o que acontece quando uma geração inteira decide que viver assim é insuportável? O que virá quando o próprio tempo se torna inimigo? E este é apenas o começo do que está prestes a incendiar o planeta. E se a chama da rebelião se acendesse onde menos se espera? Anos após 1989, o Muro de Berlim continua de pé, uma cicatriz de concreto que corta a Europa em duas almas. Mas a esperança tem uma característica perigosa. Ela se infiltra pelas rachaduras, mesmo quando ninguém acredita que exista a saída. E se a nova geração do leste, crianças que cresceram apenas conhecendo muros e vigilância, decidisse que o medo já não é suficiente para mantê-los calados? Quantas vozes seriam necessárias para abalar o império que se alimenta do silêncio? Com o Ocidente e o Oriente em lados opostos, os anos 1990 desta linha do tempo não trazem internet livre, nem mercados abertos. Enquanto a Europa Ocidental vive a explosão da globalização, a Alemanha Oriental e seus vizinhos permanecem isolados, monitorados, sufocados. A juventude, que assiste clandestinamente a fitas de música ocidental, que ouve em rádios piratas rumores de liberdade, começa a se perguntar: por que nós não? A vida atrás do muro torna-se não apenas uma prisão física, mas uma sentença de esquecimento. Primeiros sinais. Grafites enigmáticos surgem nas paredes cinzentas de Berlim Oriental. Palavras codificadas, poemas que soam como profecias. Logo, protestos relâmpagos se espalham. 20 pessoas, depois 200, depois 2.000. Cada grito ecoa entre os prédios de concreto como um trovão em céu fechado. Mas as tropas da polícia secreta são rápidas. Sirenes cortam a madrugada.
As praças voltam ao silêncio, mas agora um silêncio carregado, elétrico. Até quando os generais poderão esmagar a juventude sem provocar uma guerra civil? Em Leipzig, um estudante de apenas 19 anos se torna símbolo de resistência ao transmitir, via rádio clandestino, relatos de abusos do regime. Sua voz cruza fronteiras, sendo captada em rádios de Paris, Londres e Nova York. O mundo inteiro ouve, mas o mundo hesita. Sanções econômicas? Apoio militar? Qualquer movimento mais ousado pode significar confronto nuclear. E enquanto as potências discutem, o estudante desaparece numa noite sem testemunhas. O seu nome, sussurrado em becos e corredores de universidades, torna-se senha de rebelião. Por ele, por todos nós. Milhares marcham em seu funeral simbólico, sabendo que podem não voltar para casa. O muro, silencioso, observa. Mas algo muda no ar. É como se cada batida de tambor improvisado dissesse: vocês não podem nos enterrar para sempre. E se em vez de um levante isolado, o fogo da juventude se espalhasse por toda a Europa Oriental? Quando o medo deixa de ser suficiente, o que resta para manter de pé um império? O mundo segura a respiração. A próxima centelha poderá incendiar não apenas Berlim, mas o planeta inteiro. E se uma revolta juvenil, nascida nas sombras do leste, forçasse as potências mundiais a se moverem como peças em um xadrez mortal? As manifestações já não são mais murmúrios. Elas rugem em praças, universidades e fábricas. E cada grito atravessa o muro como um estilhaço de vidro, ferindo a narrativa de controle absoluto. Mas o que acontece quando cada novo protesto soa para Moscou e para Washington como o prelúdio de uma guerra nuclear? Quem ousará o primeiro movimento? Na linha do tempo real, a queda do muro diminuiu a tensão entre EUA e União Soviética, abrindo caminho para tratados de desarmamento e uma relativa paz. Aqui, porém, as negociações de paz jamais florescem. Os Estados Unidos observam o crescimento das manifestações, mas hesitam. Qualquer apoio explícito pode ser visto como provocação. Enquanto isso, a liderança soviética endurece o discurso, prometendo preservar a integridade do bloco oriental a qualquer custo. Berlim se torna o epicentro de um terremoto diplomático. Cada ato de rebelião é discutido em salas de guerra de Washington a Moscou como se fosse um teste final de força. Agentes infiltrados começam a desaparecer. Relatórios secretos indicam que unidades militares de prontidão nuclear foram mobilizadas em bases estratégicas da Europa Oriental. As estações de rádio do Ocidente captam sinais enigmáticos, transmissões codificadas, ordens em frequência ultra baixa. É apenas manobra de intimidação? Ou a contagem regressiva para algo impensável já começou? O mundo prende a respiração enquanto aviões não identificados cruzam céus noturnos, deixando rastros brancos que se dissipam como fantasmas. No coração dessa tensão, uma revelação surpreende os dois blocos. Um alto oficial do Serviço de Inteligência Oriental deserta para o Ocidente. Ele traz documentos que expõem um plano secreto chamado Aurora Vermelha. Uma operação para cercar Berlim Ocidental, cortar comunicações e sufocar qualquer influência ocidental. Se esse plano for executado, a cidade livre no meio da Alemanha Oriental se tornará um enclave sitiado, um refém geopolítico. O Ocidente precisa reagir, mas como, sem mergulhar o mundo na guerra? Enquanto diplomatas trocam mensagens cifradas, tanques começam a se mover discretamente nas estradas ao redor de Berlim. Na madrugada, o chão vibra como se anunciasse um trovão distante. Moradores do lado ocidental acordam com um som grave de motores e o reflexo metálico de canhões sobre a lua. O muro não é mais apenas uma prisão, é um campo minado prestes a explodir. E se diante desse cerco iminente, uma única decisão errada acender a centelha de uma guerra mundial?
A cidade que por décadas simbolizou divisão, agora se torna a possível faísca do apocalipse. Mas o destino de Berlim ainda não foi selado. E o próximo movimento pode mudar para sempre o equilíbrio do planeta. E se a capital dividida do mundo se transformasse em um refém a céu aberto? Na calada da noite, Berlim Ocidental desperta com um rugido surdo. Tanques avançam como fera de aço, envolvendo a cidade em um anel de medo. Do alto, refletores varrem o horizonte, procurando qualquer sinal de fuga. E se esta não for apenas uma demonstração de força, mas o primeiro passo de um bloqueio implacável? Até onde vai a paciência de um povo quando a própria respiração parece controlada? Na nossa história real, a queda do muro eliminou a necessidade de cercos, desbloqueios e ameaças. Mas aqui, o plano Aurora Vermelha ganha vida. Tropas soviéticas reforçam postos de controle, interrompem rotas de suprimento e cortam cabos de comunicação que conectavam Berlim Ocidental ao restante do Ocidente. A cidade, outrora um símbolo de liberdade em meio ao leste, torna-se uma ilha isolada, com aviões cargueiros americanos e britânicos tentando manter a população abastecida. Uma lembrança distorcida da antiga ponte aérea de 1948. Só que agora, qualquer tentativa de pouso é arriscada. Um único disparo e o mundo mergulha no caos. O medo se instala nos olhos das famílias. Crianças acordam com o som metálico dos canhões sendo posicionados. As prateleiras dos mercados se vaziam em horas. Rádios de ondas curtas transmitem boatos. As negociações falharam, preparem-se para o pior. No lado oriental, a população assiste à mobilização com um misto de orgulho forçado e terror silencioso. Ninguém sabe se a cidade vizinha explodirá amanhã ou resistirá por anos. A tensão não é mais apenas diplomática, é visceral, palpável, como o frio que corta a pele nas madrugadas berlinenses. Em Washington, a resposta não é imediata. Em vez de tanques, surge um plano arriscado. Uma rede clandestina de túneis para levar suprimentos, informações e até pessoas para dentro e fora da cidade. Engenheiros civis, antigos veteranos e jovens voluntários unem forças em segredo. Cada metro escavado é um ato de desafio e um convite à morte se descobertos. Enquanto isso, agentes de inteligência ocidental infiltram-se em Berlim Oriental, buscando contato com líderes estudantis da resistência. Uma noite, um desses túneis desmorona, prendendo dezenas de pessoas. O resgate precisa ser imediato, mas qualquer ruído em excesso pode atrair patrulhas armadas. Lá embaixo, à luz de lanternas fracas, homens e mulheres cavam com as mãos nuas, sentindo o ar rarefeito. O som de botas se aproxima. Cada segundo é um milagre que separa a vida da captura. E se essa rede subterrânea se tornar a única esperança de um continente inteiro? Um único erro pode condenar não apenas os que cavam, mas a frágil paz mundial. O muro, cada vez mais, parece não apenas dividir, mas engolir aqueles que ousam desafiá-lo. E nas sombras dessa cidade sitiada, uma escolha impossível se aproxima: recuar ou arriscar tudo em nome da liberdade. E se a verdadeira batalha não estivesse no céu ou nas fronteiras, mas sob os pés de todos? Enquanto tanques vigiam as ruas de Berlim e sirenes cortam a madrugada, um segundo fronte se abre no subsolo. Um labirinto de túneis clandestinos que cresce a cada dia. Invisível, imprevisível, quase impossível de deter. Mas cada pá de terra removida é um desafio à morte. E se esses corredores escuros se tornarem o único fio de esperança para um continente inteiro? Ou o estopim de uma guerra ainda mais sombria? Na realidade que conhecemos, a reunificação alemã permitiu que famílias se encontrassem à luz do dia. Neste "e se", a esperança vive no breu.
Ex-mineiros, jovens engenheiros e até velhos contrabandistas unem habilidades para cavar rotas que liguem o Ocidente sitiado ao mundo livre. Esses túneis carregam mais que alimentos. Levam mensagens, rádios, microfilmes, segredos capazes de derrubar regimes. E às vezes transportam pessoas, crianças, artistas, dissidentes, cada um com um coração que bate como um tambor de guerra. Mas os riscos são brutais. O solo instável desaba sem aviso. Sensores soviéticos detectam vibrações, enviando patrulhas armadas. Cada jornada subterrânea é uma dança silenciosa com a morte. E quando um túnel é descoberto, a resposta é implacável. Explosivos, prisões sumárias, interrogatórios que ninguém ousa descrever. Do lado ocidental, famílias aguardam em silêncio, contando os segundos como se o próprio tempo pudesse ser denunciado. Entre os rebeldes surge uma figura inesperada, uma antiga engenheira da Alemanha Oriental, agora desertora, que conhece as fundações secretas do próprio muro. Ela traz mapas detalhados, indicando fraquezas estruturais, lugares onde o concreto, corroído por décadas, pode ceder. Mas sua ajuda levanta dilemas. Se essas informações caírem em mãos erradas, poderiam provocar uma explosão catastrófica, matando inocentes e acendendo a guerra que todos temem. Usar o conhecimento é arriscar a vida de milhares. Ignorá-lo é aceitar a prisão eterna. Uma equipe decide agir. Em uma noite sem lua, eles iniciam a escavação para um ponto estratégico, que, segundo a engenheira, atravessa diretamente o coração do muro. Apenas passos acima, soldados soviéticos patrulham com cães e refletores. O som de uma pá que bate numa pedra ecoa como um trovão. Um soldado para. Escuta. O ar se torna tão denso que até a respiração parece denunciar. E se esse momento, um simples ruído perdido na noite, decidir o futuro de milhões? No subterrâneo, cada olhar carrega a pergunta que ninguém ousa dizer em voz alta. Será que viveremos para ver a luz do outro lado? E acima deles, o muro permanece imóvel, como se aguardasse o próximo erro humano para se transformar em tumba ou em passagem. E se uma cidade sitiada se tornasse o espelho de toda a humanidade? Enquanto Berlim vive a guerra subterrânea, o resto do planeta assiste, calado. Governos ocidentais emitem notas diplomáticas mornas. Líderes do bloco oriental repetem discursos de ferro. Mas nas ruas de Paris, Nova York, Tóquio, milhares marcham com velas acesas, clamando liberdade para Berlim. Será que a pressão popular pode mover potências que brincam com a beira do abismo? Ou o medo da guerra nuclear manterá todos paralisados? Nos anos 1990 deste universo alternativo, a internet ainda é apenas um sonho de pesquisadores. As notícias viajam devagar, carregadas em rádios clandestinos, fitas de vídeo contrabandeadas, relatos sussurrados por diplomatas. O que o Ocidente chama de situação humanitária, Moscou define como proteção contra infiltrações imperialistas. Cada palavra cuidadosamente escolhida é uma arma. E enquanto chanceleres e presidentes trocam acusações, a população civil de Berlim Ocidental sofre racionamento de comida, cortes de energia, hospitais lotados. Dentro da cidade, a resistência subterrânea continua, mas a paranoia cresce. Quem é aliado? Quem é espião? Becos se tornam labirintos de suspeitas. Os rebeldes sabem que, a cada nova escavação, alguém pode estar vendendo informações ao inimigo. E no leste, a juventude rebelde observa com ansiedade. Se Berlim Ocidental cair, todos os outros focos de resistência na Europa Oriental serão esmagados como insetos. De repente, um vazamento de informações atinge o mundo. Documentos secretos revelam que certos governos ocidentais consideram aceitável sacrificar Berlim Ocidental para evitar um conflito nuclear. O choque é global.
Manifestações explodem em capitais ocidentais. Cidadãos comuns se perguntam: nossos líderes nos venderiam também? A desconfiança entre povos e governantes se aprofunda, corroendo a legitimidade de democracias que se diziam defensoras da liberdade. No subterrâneo, os rebeldes escutam as transmissões piratas. Eles nos abandonarão. Por um momento, o silêncio pesa mais do que a terra ao redor. Mas então, uma voz se eleva no escuro. Se o mundo nos esqueceu, nós seremos o mundo. É um juramento. Os túneis tornam-se não apenas rotas de fuga, mas de resistência cultural. Pequenas bibliotecas clandestinas, rádios improvisados, recitais de poesia. No coração da Terra Fria, a chama humana se recusa a apagar. E se essa centelha, subterrânea, feita de arte, palavras e coragem, for mais poderosa que qualquer exército? Quando a esperança se torna contagiosa, nem mesmo o concreto mais espesso consegue contê-la. Mas o próximo passo exigirá algo além de coragem. Um sacrifício que poderá mudar para sempre o destino de todos que ousaram sonhar. E se uma única vida se tornasse o estopim que nem exércitos inteiros conseguiriam apagar? Nas entranhas frias de Berlim, os rebeldes escavam a última passagem rumo ao coração do muro. Mas cada metro é um convite à morte. Quando a escolha é entre viver ajoelhado ou morrer de pé, qual é o preço da liberdade? E se alguém decidir que o próprio sangue é a única chave capaz de abrir essa prisão de concreto? O mundo exterior continua hesitante, prisioneiro do medo nuclear. Diplomatas debatem tratados que nunca saem do papel. A cidade sitiada sobrevive à base de solidariedade e pequenos milagres, mas os suprimentos rareiam, a fome espreita e a esperança se torna um fio quase invisível. Enquanto isso, agentes soviéticos intensificam a caça aos túneis. Eles sabem que a resistência já não é apenas logística, é simbólica. Se esses corredores persistirem, a ideia de um império invencível começará a ruir. No maior dos túneis, uma falha estrutural ameaça desabar a obra inteira. O solo treme, o teto cede em fragmentos. É preciso reforçar de dentro, mas o tempo é curto e as patrulhas estão cada vez mais próximas. Uma voz se destaca entre os rebeldes, a engenheira desertora que trouxe os mapas do muro. Ela sabe que a única maneira de salvar o túnel é permanecer no ponto crítico, sustentando a estrutura enquanto os outros escapam. Ficar é morrer. Sair é condenar todos. Ela decide ficar. Prende cabos, ajusta suportes, calcula ângulos em segundos que parecem séculos. Acima, soldados se aproximam. A engenheira, coberta de pó e suor, envia sua última mensagem pelo rádio clandestino. Vocês são o futuro. Abram o caminho. Então, com um estrondo, a seção desaba atrás dela, isolando os que conseguiram passar e selando seu destino. O impacto ecoa pelos corredores como um trovão de luto e vitória. Do outro lado, os rebeldes emergem em uma câmara secreta, uma antiga sala de manutenção no centro do muro, esquecida por décadas. Ali, encontram um ponto vulnerável, concreto corroído, vigas enferrujadas. Um lugar onde o símbolo da divisão não é tão impenetrável quanto parecia. A engenheira deu sua vida para revelar essa fraqueza. E se o sacrifício de uma única pessoa se transformar no grito que atravessa fronteiras? Rumores de sua morte e de sua coragem correm como fogo em palha seca. De Berlim a Moscou, de Paris a Pequim. Artistas pintam seu rosto em muros, poetas sussurram seu nome em rádios piratas. O muro, antes invencível, agora carrega rachaduras que não são apenas físicas, mas espirituais. E enquanto a cidade chora, uma pergunta se ergue no silêncio. Será que a queda pode começar de dentro? E se um único gesto de coragem ecoasse por todo um continente, abalando o poder de um império? A notícia da engenheira que sacrificou a vida para manter vivo o túnel clandestino se espalha como um trovão.
De boca em boca, de rádio pirata em rádio pirata, seu nome torna-se sinônimo de liberdade. Nas ruas cinzentas de Varsóvia, Praga, Budapeste, jovens pintam seu rosto em muros, escrevem versos proibidos, erguem velas em silêncio. O que pode um regime fazer quando a própria memória se torna uma arma? Governos do bloco oriental, acostumados a controlar cada palavra, veem a narrativa escapar por fissuras invisíveis. As autoridades tentam desmentir, chamam de mentira capitalista, mas a história cresce a cada desmentido. Mesmo sem internet, as redes de resistência funcionam como nervos subterrâneos, levando a mensagem para além de Berlim. No Ocidente, protestos ganham força. Multidões diante de embaixadas exigem ação real, não apenas discursos diplomáticos. Dentro de Berlim, algo muda no ar. Soldados do lado oriental recebem ordens para redobrar a vigilância, mas alguns hesitam. Cartas anônimas surgem. Vocês também sonham com liberdade. Entre as patrulhas, olhares silenciosos revelam uma nova dúvida. Será que ainda acreditam no muro que guardam? A cada noite, mais pessoas arriscam atravessar os túneis, como se o sacrifício da engenheira tivesse aberto não só um caminho físico, mas um portal psicológico. Em Moscou, a cúpula soviética se reúne em segredo. Relatórios falam em motins em fábricas, greves relâmpago, sabotagens. Uma facção do governo propõe uma repressão brutal, outra teme que isso provoque uma guerra civil em larga escala. As divisões internas, antissutis, agora são visíveis como rachaduras em gelo fino. Se o centro fraquejar, todo o bloco poderá se despedaçar. Na própria Berlim Oriental, milhares saem às ruas com velas acesas, em silêncio absoluto. Não gritam, não correm, apenas caminham, transformando a cidade em um mar de luz. Os soldados observam, dedos tensos no gatilho. Mas quando o primeiro oficial abaixa a arma, algo irreversível acontece. A ordem cede à humanidade. Nenhum disparo, apenas a respiração coletiva de um povo que, pela primeira vez em décadas, ousa desafiar a escuridão. E se essa noite silenciosa for o início de uma avalanche impossível de conter? O muro ainda está de pé, mas a ideia de sua eternidade já ruiu. Cada vela acesa é uma fagulha no coração do Império. A pergunta que ecoa agora não é se ele cairá, mas quando. E a resposta pode incendiar não só Berlim, mas todo o mundo. E se de repente cada fronteira da Europa se tornasse um campo minado de incerteza? A noite das velas em Berlim Oriental desperta faíscas em todo o continente. Varsóvia, Budapeste e Bucareste, cidades antes paralisadas pelo medo, agora pulsam como corações em rebelião. Mas quando a coragem se espalha mais rápido que as ordens militares, quem segura a maré? E se uma decisão precipitada transformar um levante pacífico em um conflito global? Na nossa linha do tempo, a União Soviética entrou em colapso lentamente, enfraquecida por crises internas e pressões econômicas. Aqui, a implosão ameaça ser explosiva. Relatórios de greves e motins chegam em ondas, minando a autoridade de Moscou. No Ocidente, líderes da OTAN se reúnem em sessões de emergência, temendo que um simples gesto de apoio militar provoque uma guerra aberta. A ONU debate, mas a diplomacia parece frágil como vidro sob tensão. Tropas soviéticas são enviadas para conter os protestos, mas encontram resistência inesperada. Soldados que se recusam a atirar, oficiais que desaparecem misteriosamente, barricadas humanas que se multiplicam. Enquanto isso, os rebeldes de Berlim intensificam as escavações, abrindo novos túneis para abastecer a cidade sitiada e oferecer rotas de fuga para famílias inteiras. Cada noite é uma dança entre a esperança e a brutalidade. E o mundo assiste em tempo real, graças a jornalistas clandestinos,
que transmitem imagens borradas e relatos de tirar o fôlego. Em um movimento inesperado, um grupo de oficiais de alto escalão do Exército Vermelho envia um comunicado secreto a líderes ocidentais. Não atiraremos em civis, não em nosso próprio povo. Essa mensagem, interceptada e vazada, cai como um raio nas estruturas de poder de Moscou. Se parte do exército se recusar a obedecer, o Kremlin perde a última arma de intimidação. Na manhã seguinte, milhares de pessoas avançam em direção ao muro. Eles não gritam, apenas caminham, como se cada passo fosse um veredito. Os soldados observam. E, pela primeira vez, alguns abaixam as armas, deixando que a multidão toque o concreto frio, que até então era intocável. O muro permanece de pé, mas já não parece invencível. E se, diante do colapso iminente, Moscou decidir arriscar tudo em um ato de desespero, um último golpe para reafirmar o poder? O silêncio que paira sobre Berlim é mais assustador que qualquer explosão. O próximo movimento não pertence mais apenas à cidade. Ele decidirá o destino de todo o império e talvez de todo o planeta. E se o império inteiro, acossado pela coragem de seu próprio povo, precisasse escolher entre a diplomacia e o desastre total? Moscou observa Berlim e o restante da Europa Oriental como quem encara um precipício. Cada protesto, cada túnel descoberto, cada soldado que se recusa a obedecer é um empurrão silencioso em direção ao abismo. Mas a liderança sabe, um movimento errado pode significar guerra nuclear. E se o futuro de milhões dependesse de um gesto de humanidade em meio à tensão máxima? Na história que conhecemos, a União Soviética desmoronou gradualmente, em silêncio administrativo e econômica. Neste universo alternativo, a crise explode de forma explosiva e imediata. As ruas de Berlim Oriental fervem, enquanto cidades vizinhas seguem o exemplo. O bloco soviético enfrenta greves, rebeliões estudantis, deserções e sabotagens internas. Diplomatas ocidentais pressionam por soluções pacíficas, mas Moscou hesita. Cada concessão pode ser vista como fraqueza, cada ataque como provocação global. O mundo prende a respiração. As estações de rádio captam mensagens codificadas entre generais. O inimigo pode usar armas de destruição total se formos fracos. Enquanto isso, civis continuam a se mover pelos túneis, levando suprimentos e mensagens de esperança. As cidades se tornam tabuleiros de xadrez humano, onde cada passo pode ser o último. A população, antes silenciada pelo medo, agora se transforma em protagonista de sua própria história, impulsionada por uma coragem contagiante. Finalmente, uma reunião de emergência ocorre em Moscou. Facções dentro do governo estão divididas. Alguns defendem a repressão total, outros propõem negociações com Berlim Ocidental e a resistência subterrânea. O argumento decisivo surge inesperadamente. Se o muro cair, o mundo verá que o poder absoluto não é invencível. Um gesto de humanidade neste momento poderia salvar não apenas Berlim, mas a própria credibilidade do regime. Enquanto o debate se desenrola, rebeldes e civis convergem para um ponto crítico do muro. Eles carregam bandeiras improvisadas, livros, velas e flores. O ar vibra com a tensão de séculos de opressão. E, acima de tudo, a pergunta paira: quem terá coragem de fazer o primeiro movimento? A resposta determinará se o mundo conhecerá a liberdade ou a destruição. E se o Império decidir arriscar tudo em uma decisão única, no limite entre poder e humanidade, o próximo ato não pertence apenas aos generais ou diplomatas, pertence a cada indivíduo que ousou desafiar a escuridão. E este momento, carregado de suspense e risco, será lembrado como o ponto de virada que poderá redefinir toda a história. E se, pela primeira vez em décadas,
a resistência e o poder absoluto se encontrassem olho no olho. No coração de Berlim, rebeldes emergem dos túneis para negociar com representantes do Bloco Oriental. O ar está pesado, carregado de décadas de medo, ódio e silêncio. Cada palavra dita é como caminhar sobre vidro quebrado. E se um diálogo pudesse decidir o destino de milhões, ou se tornar o estopim de um desastre irreversível? Na linha do tempo real, negociações políticas sempre ocorreram após a queda do muro, de forma pacífica ou forçada. Aqui, o muro continua de pé, mas as condições mudaram a dinâmica. Civis, estudantes e jornalistas clandestinos tornaram-se protagonistas. Representantes do Bloco Oriental chegam nervosos, armados de discursos rígidos, mas sabendo que qualquer erro será fatal para suas carreiras ou para suas vidas. A resistência não busca apenas negociação, mas reconhecimento da humanidade que por décadas foi ignorada. O encontro acontece em um prédio neutro, iluminado apenas por lâmpadas penhoradas. O silêncio é absoluto. Cada gesto, cada olhar é cuidadosamente medido. Rebeldes seguram velas, como se carregassem não apenas luz, mas a própria esperança da cidade. Do outro lado, oficiais e políticos do regime respiram fundo, conscientes de que qualquer sinal de fraqueza pode ser fatal para suas carreiras ou para suas vidas. O clima é de suspense total. Um passo em falso, e os túneis abaixo se tornarão o último refúgio de Berlim. No momento crítico, uma jovem estudante da resistência fala: Vocês podem nos prender, podem nos bombardear, mas não podem apagar a nossa existência. Suas palavras ecoam, e algo inesperado acontece. Alguns oficiais baixam os olhos, sentindo o peso da verdade. É um instante de vulnerabilidade que nenhum plano estratégico previa. E a moral dentro do bloco começa a vacilar. Soldados que patrulhavam ruas e túneis se perguntam se continuar obedecendo é justo. Enquanto palavras voam entre a coragem e o medo, a cidade inteira parece prender a respiração. Nas ruas e túneis, pessoas escutam rumores de um possível acordo. Mas ninguém sabe se a confiança é real ou apenas uma armadilha. O muro permanece, inabalável à vista, mas a fortaleza de medo que sustentava o império começa a rachar. E se esse encontro, tão tenso e delicado, se tornar a primeira brecha visível para a liberdade? Se a humanidade, mesmo em face da opressão máxima, ainda puder convencer um regime de que o futuro não é controle absoluto, mas coexistência, o próximo passo decidirá se essas rachaduras se transformarão em colapso ou em reconciliação. E se uma única faísca de diálogo acendesse uma avalanche impossível de deter? Após o encontro tenso, a resistência de Berlim não se contenta com palavras. Eles organizam marchas silenciosas, transmissões clandestinas e ações simbólicas que espalham coragem pelo continente. E se essa onda de ousadia se espalhar pelo Bloco Oriental, desafiando décadas de controle absoluto? Quem poderá impedir o colapso de um império que sempre se acreditou invencível? Na nossa história real, o bloco soviético entrou em colapso lentamente, enquanto a Europa Oriental buscava autonomia. Aqui, a situação é imediata e explosiva. As notícias do encontro secreto e da coragem da resistência atravessam fronteiras. Trabalhadores em fábricas, estudantes em universidades e até soldados começam a questionar ordens. Rebeldes inspirados começam a organizar manifestações simultâneas em múltiplas cidades: Varsóvia, Praga, Budapeste. A pressão interna cresce rapidamente, e a liderança soviética percebe que não pode mais confiar cegamente no aparato militar. Milhares de pessoas marcham nas ruas, enfrentando forças de segurança com apenas a coragem e a esperança como armas. Cartazes improvisados, poemas e cantos revolucionários transformam praças em templos de resistência.
a tensão é palpável. Qualquer erro pode levar a massacres, mas a hesitação do regime revela uma fissura inédita. Enquanto isso, a cidade de Berlim serve como farol, inspirando ações coordenadas em toda a região. Dentro do bloco oriental, facções começam a se dividir abertamente. Alguns oficiais defendem repressão imediata, outros pedem negociações e concessões para evitar um colapso total. A unidade que sustentava o poder por décadas começa a se dissolver, e quando algumas guarnições se recusam a obedecer ordens de ataque, o Império percebe que o controle absoluto acabou. Em Berlim, rebeldes conseguem abrir pequenos trechos do muro usando a informação fornecida pela engenheira que se sacrificou anos antes. Milhares atravessam, carregando não apenas suas vidas, mas símbolos da liberdade e da esperança. O muro, antes um símbolo de invencibilidade, mostra suas primeiras rachaduras visíveis, físicas e simbólicas. O continente inteiro observa, e a ideia de que a liberdade pode vencer o medo se espalha como um incêndio. E se essa onda de rebelião for apenas o começo? Se cada passo de coragem inspirar outros, o que restará do império que confiava em concreto, medo e ordens cegas? A próxima parte revelará o momento decisivo em que o bloco oriental enfrenta sua crise final. Uma escolha entre sobrevivência ou destruição total. E se o bloco oriental, gigante adormecido, acordasse para sua própria fragilidade? O Muro de Berlim já não é apenas concreto, é um símbolo da decadência do medo que sustentava o Império. Enquanto milhões marcham, cantam e atravessam passagens abertas, Moscou enfrenta uma escolha impossível: esmagar a rebelião e arriscar a guerra mundial, ou ceder e aceitar que o controle absoluto acabou. Até onde o Império pode ir antes de se destruir por dentro? Na história real, o colapso soviético ocorreu por forças econômicas, políticas e sociais ao longo de anos. Neste universo alternativo, a implosão é acelerada. Deserções em massa, greves em fábricas e manifestações estudantis multiplicam-se rapidamente. Oficiais e soldados hesitam em obedecer ordens, temendo represálias internacionais e confrontos que podem custar suas vidas. O poder, antes sólido, se torna líquido e instável. O centro do poder soviético está em alerta máximo. Tanques são posicionados nas fronteiras, tropas enviadas às cidades rebeldes. Mas o medo se espalha como contágio. Soldados se recusam a disparar. Oficiais questionam ordens e desertores levam informações cruciais para o Ocidente. Cada decisão errada pode provocar uma catástrofe nuclear. O Muro de Berlim, finalmente vulnerável, torna-se o epicentro de um impasse mundial. Em um ato de desespero, líderes do bloco oriental propõem negociações emergenciais com a resistência de Berlim e representantes ocidentais. O Império, que acreditava ser inabalável, reconhece que a persistência do muro é insustentável. É a primeira vez que palavras substituem armas, que coragem humana impõe limites à força bruta. E nesse gesto de diálogo, a engrenagem do colapso se acelera. Cidades inteiras de protestos coordenados avançam sem resistência. No momento decisivo, soldados abandonam postos estratégicos, barricadas são desmontadas e os primeiros segmentos do muro cedem diante da pressão de milhares de mãos humanas. Berlim não apenas atravessa o muro, atravessa décadas de medo, ódio e desconfiança. O mundo observa incrédulo, enquanto um império outrora temido começa a desmoronar diante da coragem coletiva de um povo. E se a queda não for apenas do muro, mas de toda a ideologia que sustentava um império? A liberdade começa a se espalhar como luz em um céu antes escuro. Mas o desfecho final ainda aguarda: a reconstrução de um continente dividido e a reflexão sobre como o mundo mudaria se o Muro de Berlim nunca tivesse caído.
E se no final não fosse apenas o concreto a cair, mas todas as barreiras invisíveis que dividiam corações e mentes? Berlim finalmente se liberta do muro, mas o impacto vai muito além da cidade. O continente inteiro respira com o mesmo alívio. A coragem de alguns transformou o destino de milhões. E se a história tivesse seguido este caminho, onde a persistência da esperança supera décadas de opressão? O que restaria do mundo que conhecemos? Na realidade que conhecemos, o muro caiu em 1989, desencadeando a reunificação alemã e o colapso gradual da União Soviética. Neste universo alternativo, a queda do muro é resultado não de negociações políticas formais, mas de resistência subterrânea, sacrifício pessoal e movimentos populares coordenados. A Europa Oriental vê uma onda de liberdade que ninguém poderia conter. O império que acreditava em sua eternidade se dissolve diante de atos humanos, coragem, solidariedade e esperança. Mesmo após a queda, desafios permanecem. As cicatrizes do isolamento não desaparecem da noite para o dia. Economias desmoronam, sociedades precisam reaprender a coexistir e feridas emocionais persistem. Mas a vitória da coragem sobre o medo é inegável. Cada túnel escavado, cada vela acesa, cada mão que sustentou o concreto do muro, agora brilha como símbolo da liberdade que não pode ser contida. O Muro de Berlim, antes símbolo de divisão eterna, agora se torna memória viva, museus, monumentos e histórias que lembram ao mundo que nenhum império é invencível diante da força humana. A narrativa da resistência e do sacrifício se espalha por gerações. O mundo aprende que a liberdade nunca é garantida, é conquistada, mesmo nas condições mais sombrias. As pessoas caminham sobre os fragmentos do muro. Algumas choram, outras sorriem. As cidades se reencontram, famílias se abraçam, culturas antes isoladas se misturam. E no silêncio que sucede o tumulto, surge uma certeza: o poder absoluto não sobrevive à coragem coletiva. A história, que parecia escrita em concreto, é reescrita por mãos humanas. E se tudo tivesse sido diferente, se o Muro de Berlim nunca tivesse caído, talvez o mundo ainda estivesse preso entre concreto e medo. Mas a coragem de alguns mostrou que barreiras, físicas ou invisíveis, podem ser superadas. Se você deseja continuar explorando esses universos paralelos, descobrir histórias onde o impossível se torna realidade e questionar cada e se da história, inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo é uma viagem por caminhos que a história poderia ter tomado, mas não tomou. Prepare-se, o próximo e se pode mudar sua visão do mundo para sempre.